Isso não é uma fanfic, é uma tradução da novela do anime ReZero. Para quem não acompanha a comunidade do canal, eu postei lá, falando que eu ia lançar capítulos de uma novela. E bom, tá aí a novela. Só para falar isso é só para facilitar a sua compreensão no mundo do anime. Estou fazendo isso para nos poupar de ler a novela, afinal é melhor escutar do que ler. Acredite, as novelas que eu estou acompanhando eu estou ouvindo, não lendo. Eu acho bem mais fácil assim. Enfim, não vou falar mais, fique com o começo oficial da história de ReZero. Arco 1, Capítulo 1, Rede utilizável 10. Isso é muito ruim. Perdido e sem um tostão, essas poucas palavras foram tudo o que ele conseguiu pensar. Bem, sem um tostão não estava certo. Ele tinha carteira no bolso e, deixando de lado o fato de ter uma abundância de pequenos trocos e muito poucas notas, não se podia negar que ele tinha seus bens consigo. Mais do que suficiente para ir ao shopping mais próximo, fazer compras e almoçar. Mesmo assim, ele só poderia ser chamado de sem um tostão. Parece que a moeda por aqui é completamente diferente, afinal. Jogando a rara moeda de 10 ienes que segurava, o jovem suspirou profundamente. Ele era um jovem comum, com cabelo preto curto e estatura média. Ele tinha alguma musculatura que, combinada com sua camisa barata, dava um ar de atleta. Seus olhos penetrantes eram sua única característica digna de nota, e agora até eles criam impotentes. A banalidade de sua aparência era tal que alguém poderia perdê-lo instantaneamente no meio da multidão, porém os olhares dirigidos a ele eram de admiração e incompreensão, como se estivessem olhando para algo estranho. Obviamente, não havia uma única pessoa com cabelo preto ou camisa entre aqueles que olhavam para ele. Seus cabelos variavam bastante, loiros, brancos, castanhos, verdes, azuis e assim por diante. Além disso, suas roupas eram armaduras, roupas de dançarinos, mantos monótonos e muito mais que possuíam uma certa vibração. O jovem só conseguiu cruzar os braços em compreensão enquanto seus olhares descarados passavam por ele. Então, basicamente, é assim, hein? Estalando os dedos, ele apontou para aqueles que estavam olhando para ele. Parece que fui convocado para outro mundo. Diante de seus olhos havia uma carruagem puxada por um enorme ser parecido com um lagarto. Natsuki Subaru nasceu no sistema educacional japonês livre de pressão da Eisei. Ele viveu 17 anos, e para descrever sua vida seriam necessários 17 anos. Deixando isso de lado, sua situação atual poderia ser simplesmente descrita como o terceiro ano do ensino médio, fechado em casa. Ou, em termos mais detalhados, um lixo que desconsidera tudo, até os pais, para se fechar na concha mesmo com o vestibular chegando. Não havia nenhuma razão específica para sua solidão. Em dias normais de semana, ele ocasionalmente pensava levantar agora seria um saco, e isso se tornou um ímpeto para faltar às aulas. Com suas ausências aumentando constantemente, antes que ele percebesse, ele se tornou um exemplar fechado que trouxe lágrimas aos seus pais. Ele passava seus dias na preguiça, mergulhando cada vez mais fundo na rede com o mínimo de comunicação. O resultado é uma convocação para outro mundo, hein? Eu realmente não entendi. Reconfirmando o ambiente mais uma vez, ele soltou seu enésimo suspiro. Ele havia saído da rua em que estava e atualmente estava sentado em um beco um tanto escuro. O terreno foi pavimentado. Um trabalho difícil comparado ao Japão moderno, mas não foi ruim. Supondo que esta seja uma fantasia de mundo paralelo, acho que esta deve ser a civilização medieval padrão. Não vi nenhuma maquinaria, e eles constroem com pedra e madeira. Ele se lembrou das paisagens que viu no caminho para o beco e organizou as informações em sua cabeça. Ele frequentemente deixava sua imaginação correr solta e, como resultado, estava mais do que preparado para a sua situação atual. Primeiro, analise com calma a cultura daquele período e suas diferenças com o Japão. Verifique quaisquer diferenças nas leis da física e possibilidade de contato com organismos humanoides. Estas eram as suas prioridades. Tudo bem, vamos fazer isso. Não estou imaginando vocês e tenho bastante certeza sobre o nível de civilização. Parece que meu dinheiro não vai servir de nada, mas aproveitei para falar com um lojista e não tivemos problemas de comunicação. Ao perceber que havia sido convocado, a primeira coisa que Subaru fez foi tentar negociar com um merceeiro. Tendo tentado comprar as maçãs, com seu iene japonês, ele foi prontamente negado. Parecia que este mundo usava moedas de ouro, prata e cobre como moeda.
O valor inerente da moeda neste mundo era fácil de compreender, certamente condizente com uma fantasia de mundo paralelo. Bem, suponho que haveria falsificações de mistura de metais. Algo como uma moeda de 500 won provavelmente se degradaria. Provavelmente pesado para carregar, pensou ele enquanto outra carruagem puxada por lagartos passava pela rua. Isso produziu uma nuvem gigante de poeira, mas os habitantes da cidade não prestaram atenção, como se estivessem completamente acostumados com isso. Mesmo assim, eles não parecem tão comuns quanto os carros. Pensando bem, não vi nenhum cachorro ou gato por aqui. Os lagartos que puxavam as carruagens pareciam consideravelmente maiores que os cavalos. A massa corporal parecia constante em relação às proporções, mas era certamente preocupante ver répteis daquele tamanho. Eles são comuns, hein? Tanto lagartos quanto humanoides. Então a peça final que ele tinha que confirmar, a aparência única dos humanos deste mundo. Eles possuíam cabelos muito coloridos, mas era possível obter facilmente qualquer cor de cabelo com tintura. Para uma fantasia de mundo paralelo, isso não era nada extraordinário. Em vez disso, Subaru se concentrou em suas orelhas de animais. Com um olhar superficial, ele avistou orelhas de cachorro, orelhas de gato, talvez até orelhas de coelho e pode até ter avistado um ser parecido com um homem-lagarto. Havia também aqueles que não pareciam diferentes de Subaru, o que o levou a concluir. O gênero é fantasia de mundo paralelo. A cultura é da sua típica civilização medieval. Demi-humanos são comuns, então batalhas e aventuras também podem ser comuns. Os animais apresentam algumas pequenas alterações, mas basicamente cumprem suas funções. É assim que vai ser? Tendo deduzido isso, Subaru exalou um longo suspiro que não foi bem um suspiro. Depois de falar sobre as circunstâncias em que acabou, ele franziu as sobrancelhas diante desse acontecimento aparentemente conveniente. Se as coisas acontecessem de acordo com suas fantasias, ele usaria livremente seu conhecimento moderno para obter um poder incrível, porém este mundo era um pouco diferente do que ele planejou. Eu faria simulações perfeitas da Era Sengoku. Se eu tivesse ido parar lá, teria tomado o país de Nobunaga. Quando se tratava de fantasia mundial paralela, na melhor das hipóteses seu conhecimento equivalia à produção de pólvora. E mesmo isso não fazia sentido, considerando o nível tecnológico deste mundo. A fantasia do mundo paralelo geralmente vinha com magia. Se fosse esse o caso, provavelmente faria da pólvora pouco mais do que fogos de artifício. Bem, também existem clichês onde a magia não é o fim de tudo. Se algum dia eu tiver a oportunidade de contribuir para o avanço da ciência, farei o meu melhor para, em primeiro lugar, o meu problema atual. Ele não tinha ideia de como ou por que foi convocado aqui. Ele se lembrava claramente do que estava fazendo antes da convocação. Ele tinha acabado de sair pela primeira vez em muito tempo para comprar ramen na loja de conveniência e estava prestes a voltar para casa. Ele não queria usar a bicicleta, então foi a pé. No meio do caminho, ele olhou para o céu noturno e pensou: é quase lua cheia esta noite, hein? E então, quando ele olhou para baixo e piscou, era meio-dia. Da noite ao meio-dia em um instante. Ele imediatamente percebeu que algo estava errado, mas era isso. Ele se acalmou agora, mas imediatamente após a convocação seu pânico foi tal que poderia ser contado por gerações futuras. Considerando que sou o único filho desaparecido, essas gerações podem não existir. Enquanto murmurava isso, ele mais uma vez verificou seus pertences. Em um mundo de fantasia paralelo, o equipamento inicial era ainda mais importante do que ele imaginava. Ele precisaria de tudo o que tinha, por pouco que fosse. Primeiro, seu celular, com a bateria acabando, sua carteira, contendo muitos cartões de locadora de vídeo, o ramen que comprou na loja de conveniência, shoyu tonkotsu, alguns salgadinhos, com sabor de potagem de milho, sua amada camisa cinza, suja, tênis surrados, de 2 anos, e muito mais. É isso, hein? Porque eu não carreguei pelo menos uma pistola. O que eu faço agora? Parecia que apenas seus lanches seriam úteis, e apenas para encher sua barriga. A situação é desesperadora. E é claro que não sei a fonte, nem tenho lembranças de ter passado por um espelho ou de ter saltado no lago. Mais importante ainda, onde está a beleza que me convocou? A ausência de heroína, pelos padrões 2D, foi um ato de negligência inconcebível. Invocá-lo e deixá-lo assim era como se ele tivesse sido simplesmente jogado fora. Na verdade,
Subaru não conseguia mais escapar da realidade agora que avaliou sua situação e só conseguia baixar a cabeça em desespero. Oh, me dê um tempo já. O que diabos eu devo fazer aqui? Subaru já estava no seu limite enquanto murmurava reclamações. Ele queria sinceramente voltar. Era melhor deixar a fantasia no reino da fantasia. Foi divertido imaginar chegar em outro mundo para obter um poder incrível, mas para realmente acabar em tal situação, o que ele realmente poderia fazer? Por enquanto, o que importa é a sobrevivência, mas minha capacidade de comunicação de nível 1 será suficiente. Além da família, ele só falava com os balconistas. Ele vivia esse estilo de vida há quase um ano e havia muito esquecido como navegar nas interações sociais. Mesmo que eu consiga digitar na velocidade da fala em bate-papos online. Subaru moveu os dedos nervosamente enquanto contemplava seu futuro em desespero. Porém, sua expressão mudou quando ouviu um som de passos ecoando pelo beco. Ele olhou para cima e viu 3 homens bloqueando a saída.